Entende-se por sinusite qualquer processo inflamatório da região dos seios paranasais, que são os seios da face, né, que são estruturas preenchidas por ar que a gente tem no rosto, né, e também na base do crânio. O termo mais correto talvez seria rinocinusite, porque não costuma acontecer inflamação somente dos seios da face sem ter a inflamação do nariz junto. E é por isso que os sintomas da rinocinusite normalmente estão relacionados a essas duas coisas, principalmente obstrução ou entupimento do nariz, com presença de secreção. Essa secreção que pode sair pela frente ou drenar lá para trás do nariz pela garganta. Então, obstrução e secreção são os dois sintomas mais importantes. E pode ter ou não sensação de peso ou dor na face, que talvez seja o sintoma mais famoso, né, da própria rinocinusite. Pode ter tosse, se for em criança. Em alguns adultos tem também alteração do olfato, como diminuição do olfato ou sensação de cheiro ruim, por exemplo, dentro do nariz. Esses principais sintomas, junto com um exame físico feito por o otorrinolaringologista, são suficientes para o diagnóstico. Então a gente diagnostica a rinocinusite examinando o paciente, podendo olhar somente com a luz mesmo, ou, melhor que seja, com um exame endoscópico, que a gente entra com uma câmera por dentro do nariz e verifica se a região de comunicação entre os seios da face e o nariz, se ela está alterada, se ela apresenta vermelhidão, se ela apresenta secreção, pólipos, crostas ou outras alterações dessa região. Como é uma região acessível pela câmera, é bom que a gente consegue fechar ou descartar esse diagnóstico. A rinocinusite ela pode ser aguda se ela acontece até 3 meses, e a gente chama de sinusite aguda, e ela pode ser crônica, quando ela passa desse tempo. Existem ainda pessoas que apresentam sinusites agudas de repetição. São aquelas pessoas que têm vários quadros de sinusite, mas entre uma crise e outra, o paciente fica sem sintomas. Então, esse paciente tem sinusites agudas de repetição. O que causa? A rinocinusite, normalmente, ela é uma consequência, né, de uma inflamação aguda. Se for uma rinocinusite aguda, normalmente ela vem como uma consequência, por exemplo, de um resfriado. A história mais comum é um paciente que tem uma gripe, um resfriado, e ou ela não melhora, então ela fica com aquele sintoma de congestão, de secreção, que vai mudando de característica, vai ficando uma secreção mais espessa, às vezes mais corada, ou é um paciente que melhora um pouquinho, depois torna a piorar. Esses dois casos são suspeitos de rinossinusites agudas. Como tratar? A rinocinusite crônica, ela é uma doença mais inflamatória. Ela não é causada por outra coisa. Ela é um problema do paciente, como se fosse, por exemplo, uma asma ou uma dermatite atópica. Tem pessoas que têm código genético e predisposição para isso. O tratamento, a depender da causa, geralmente é feito com medicamentos sintomáticos para melhorar essa secreção e essa congestão do nariz. Pode ser feito também medicamentos tópicos locais do nariz. E, em alguns poucos casos, vai entrar com antibiótico. Só para a gente ter uma ideia, 90% das rinossinusites agudas são virais e somente 10% são bacterianas e, portanto, no máximo 10% das rinossinusites a gente precisaria pensar em fazer antibiótico, que não é a medicação mais importante para isso. Já a rinocinusite crônica, como ela acontece e acomete o paciente a vida toda, ela precisa de medicamentos locais do nariz, em sprays ou lavagens nasais, e que o paciente provavelmente vai usar, se não a vida toda, por um bom tempo. A rinocinusite, tanto aguda como crônica, ela pode ter complicação. É mais comum a complicação das rinossinusites agudas. Então, principalmente se o paciente tem rinossinusites agudas de repetição. As complicações elas podem ser locais, como o nariz e os seios da face estão na região do rosto, próximo aos olhos, por exemplo. As complicações orbitárias são as mais frequentes. O paciente pode apresentar, né, edema, inchaço do olho, ou até a ida dessa infecção para a região orbitária. Ou, em poucos casos, mas que podem acontecer, complicações intracranianas, como inclusive meningites ou abscessos cerebrais. Ficou famoso essa semana agora um caso de uma americana que teve metade do seu crânio removido por conta de uma necessidade de drenagem de um abscesso intracraniano que começou com sinusites agudas de repetição. No vídeo que ela gravou, ela fala bastante sobre isso, de você visitar o seu otorrino se você tem muitas sinusites, que era o caso dela. Se eu não me engano, ela falou que teve 5 num ano só, e que tratou, né, de uma forma não tão adequada e não era com um especialista. E aí ela acabou, infelizmente, tendo essa complicação, que não é frequente, mas é muito grave, do abscesso cerebral. E precisou retirar parte do crânio para a drenagem desse abscesso. Na presença desses sintomas, e principalmente se aquele resfriado que você teve não está melhorando, ou ele melhorou um pouquinho e voltou a piorar, procure o seu otorrino, porque pode se tratar de uma rinocinusite
que precisa de um tratamento específico para que você não corra o risco de ter essas complicações.